pessoa está perguntando sobre o mantra K2 e quando se pode utilizá-lo. E disse que quando foi trabalhar com o mantra hoje se sentiu muito bem. Aqui seria bom nós lembrarmos que o trabalho com os mantras varia de pessoa para pessoa, ou de grupo para grupo, e de momento para momento. Ou seja, um mantra ele não é fixo na sua repercussão. Repercussão aonde? Em quê? Na nossa aura, na aura do ambiente, na aura da cidade, do país, do continente, do planeta, dependendo da repercussão, do alcance que aquela mantralização pode ter. Um mantra é uma palavra de poder. O que significa isso? É uma palavra que, em si, está imbuída de uma certa capacidade de criar. Então, quando nós entoamos um mantra, aquilo tem um valor diferente no espaço do que se falamos uma palavra normal. Então, existe um poder que é intrínseco ao mantra. E existe um poder criador, um poder de criação, que nós ativamos no mantra, que nós acendemos. Então, certamente, se um ser mais evoluído, um ser que tem uma consciência mais ampla, como, por exemplo, Saruma, que entoava os mantras no Vale de Erques. Quando Saruma entoava aquele mantra, e a cidade de Erques surgia no horizonte, as hierarquias se manifestavam, projetadas na nossa dimensão como luzes no céu, o mantra que Saruma emitia, aquilo deveria ter um valor para o espaço, para o éter, para a consciência do planeta, diferente do que se nós chegarmos lá e cantarmos, porque o nosso grau de consciência é menor. Está claro isso? Porque tem o valor do mantra, o poder do mantra, e tem o quanto que nós acendemos, quanto que nós ativamos desse poder. E nós podemos ainda, além daquilo que está colocado, além daquilo que as hierarquias, ou seja, os seres que emitiram aquele mantra originalmente, nós podemos vivificar um mantra porque nós temos um poder de criação. Agora, o uso dos mantras, em geral, é restrito a grupos menores. E certos mantras são passados para grupos maiores. Por quê? Porque se o mantra vai sendo mal utilizado, ou usado de maneira displicente, ou usado até negativamente, o que é negativamente? Eu posso usar um mantra negativamente com boa intenção, porque eu usei aquilo egoisticamente. A intenção era boa na minha compreensão, mas era egoísta, era pessoal. Então isso reduz o poder do mantra criar no espaço, organizar o espaço, organizar os éteres e criar uma condição para uma consciência mais ampla, mais luz. Então, dentro disso que estamos relembrando, não são coisas conhecidas, nós podemos considerar que o mantra K2 é um mantra que traz uma possibilidade de nós nos aproximarmos àquilo que são as consciências angélicas, arcangélicas, são a inteligência do universo, os poderes de criação. Porque existe algo universal, cósmico, que está em movimento não permanente, criando e mantendo a criação. Existem leis no universo. Então, os agentes de criação são os membros dessa hierarquia criadora, anjos, arcanjos, grandes entidades, que não são criadas como nós, são
emanações da fonte. Então essas emanações, que é consciência e energia, se desdobram, e uma emanação se desdobra em mais emanações, e assim vamos tendo os vários graus da hierarquia angélica e dos arcanjos, poderes de criação. E o mantra Kodosh, como fórmula, porque é um som, é um ritmo, é um mantra antigo, não? Vem do hebraico, ele, como fórmula, como progressão rítmica, como som, tem uma chave, porque é uma chave vibratória. Então, quando emitimos um som, aquilo cria uma forma no espaço. Tem cor, organiza o espaço de uma certa maneira. Então, o Kodosh, entoado numa atitude correta, o que seria uma atitude correta? Uma atitude de união com a fonte, união com o universo, união com os poderes celestiais, como se pode chamar, uma não programação dos resultados. Então você usa aquilo em glória ao universo, ou a Deus, também como podemos dizer. O mantra Kodosh, com o seu poder de criação, ele nos afina com as hostes angélicas e arcangélicas. Porque essas emanações do único, ou essas emanações da mente única, que é um grau do único manifestado e em manifestação, esses poderes louvam a fonte. Então, vamos dizer, Arcanjo Miguel, Arcanjo Gabriel, traduzimos os nomes, não? Em hebraico tem mais força, mas traduzimos para os nossos idiomas e dizemos Arcanjo Miguel, ou Miguel Arcanjo. Não é uma pessoa, e nem um anjo assim que aparece, não sei, com asa, com os cabelos louros. Isso são projeções de uma consciência que é cósmica, que rege mundos e galáxias, e rege até os átomos também, porque os átomos estão dentro das galáxias. Então são poderes de criação cósmicos, e que se refletem em toda a criação. Então, do arcanjo Miguel, emanam 12 anjos, que chamamos anjos guerreiros. De cada anjo de Miguel, emanam 12 anjos. E assim vamos de escalão em escalão, até chegar naqueles anjos que estão mais próximos de nós. Um anjo não é uma pessoa, ainda que com a nossa concepção, não com a nossa constituição psíquica, ao entrar em contato com esta energia, que é consciência, é energia isso, é consciência, é um poder do universo. Entramos em contato com esse poder e nós podemos ver um ser com asas. Podemos ver. Existe isso, é uma projeção. E nós traduzimos assim. Mas podemos ver como luz, podemos sentir como paz, como amor. Varia a maneira de perceber, mas isso é consciência, isso é energia em movimento, é um poder de criação. Tanto é assim que nós fazemos um rótulo, escrevemos gratidão, colocamos no frasco com água. Depois congelamos a água, como faz o nosso irmão Emoto, aquele cientista japonês, congela a água, vê o cristal da água que tem o rótulo no frasco da gratidão é diferente do cristal da água que tem uma palavra que não é tão boa, não vamos nem pronunciar. Desorganiza a água ou organiza a água, magneticamente, fisicamente. Isso a maioria de nós deve conhecer esses estudos. E por que é assim? Porque são poderes de criação do universo. Então, nós somos criadores e nós nos relacionamos com esses poderes, com essa inteligência universal e cósmica.
e suas emanações. E quando entoamos Kodosh, é como se, dentro do nosso funcionamento humano, nós começássemos a nos afinar com este que é o movimento dessas consciências. Porque essas emanações, os anjos de Miguel, de Gabriel, de Rafael, de Uriel, todos os anjos, eles louvam a fonte, eles criam os universos sendo, eles criam enquanto amam a fonte. Então, quando nós nos voltamos para o alto, nós entramos numa corrente que é a corrente universal. Deixamos de olhar para nós mesmos, esquecemos de nós, nos voltamos para o universo, entramos numa corrente criadora. E é isso, Kodosh. Agora, o que acontece? O mantra, ele é um mantra que pode ser entoado de diferentes maneiras. Como dissemos que os anjos de Miguel, por exemplo, são anjos guerreiros, o que são esses poderes? São a ordem universal. O universo tem ordem, tem lei de hierarquia. Então, essa inteligência em movimento, em atividade, criando, é ordem, é lei de hierarquia. A energia vem do potencial maior para o menor, lei de hierarquia. Então, por que são guerreiros? Porque eles protegem certos âmbitos. E dentro daquele âmbito, a ordem universal se instala e evolui. Então, por isso são anjos guerreiros. Então, quando nós abrimos o canal para os anjos, eles organizam a nossa dimensão, limpam, tiram aquelas coisas que estão fora do lugar, que é a maioria na nossa vida, não? Na nossa aura, na aura grupal, na aura de um país. Por que um anjo chega e retira uma entidade negativa? Porque aquela entidade negativa está fora do lugar no universo, por isso ela é negativa. Então ela tem que ser transmutada, muda de vibração, de qualidade, de substância, e vai encontrar um lugar no espaço. Aquilo que era escuro se torna, ao ser transmutado, luminoso e vai encontrar o seu lugar no espaço. Então os anjos são guerreiros, são transmutadores, são curadores, são instrutores, porque são os poderes criadores emanados da fonte que organizam o espaço, organizam os universos e organizam a nossa aura também, a aura do grupo, porque tudo isso está dentro da consciência deles. Como nós temos o livre-arbítrio, o universo não pode transgredir o livre-arbítrio. Isso é um acordo lá entre os arcanjos maiores, combinaram e ficou assim. Na Terra tem livre-arbítrio e o universo respeita o livre-arbítrio. Então nós temos que dar a permissão para que o universo crie no universo, nesse nosso universo que é esse mundo onde estamos. Porque nós temos que aprender a criar com eles. Então quando cantamos Kodosh, que existem variações na pronúncia, tem pessoas que pronunciam de uma maneira mais aberta, mais fechada, existem pessoas que conhecem o hebraico até antigo, são pessoas que estarão mais aptas a nos ensinar a maneira correta de pronunciar, porque nós pronunciamos de um jeito um pouco brasileiro, ou argentino, ou uruguaio, dependendo do nosso condicionamento, não? Mas os anjos aceitam. E a maneira de escrever varia porque é uma transliteração. É um idioma que tem um alfabeto diferente do nosso, o código do hebraico é diferente, então nós escrevemos o som do hebraico com as nossas letras. Então, encontramos também maneiras diferentes de escrever. Um som, uma pronúncia média para nós ocidentais é Kodosh. E assim acertamos e cantamos de uma maneira equivalente. Se formos mais estrito, a variação na pronúncia varia no efeito. Mas já é uma sutileza que não é para o momento, não caberia. Então, se cantarmos Kodosh com o coração aberto, louvando
o único, a fonte criadora do universo, ou, se quisermos avançar um pouco nesse estudo, nos unindo aos arcanjos, porque é isso que deve acontecer. A nossa essência deve unir a essência deles. Já viram aquela hélice, aquela dupla hélice do DNA? Todos nós já vimos esse desenho. É uma hélice. A nossa essência, se fosse uma hélice, seria par a par com a essência dos arcanjos. Íamos ser um código universal, o reino humano e o reino angélico, criando juntos o universo. Então, nós não estamos chamando Miguel para resolver um problema aqui. Nós estamos abrindo a nossa consciência, nos voltando para o alto, nos unindo em essência, a essência do universo e da criação, que é Deus, a consciência de Deus. E aí, anjos, arcanjos, querubins, pode entrar na nossa dimensão, que é a dimensão do livre-arbítrio, e criar conosco, de uma maneira evolutiva. Então, eles curam, transmutam, elevam, purificam, porque são a inteligência do universo em atividade, em movimento. É consciência, é energia. Um exemplo que temos dado, que é bem compreensível, é quando estamos num momento de oração, ou estamos olhando despreocupadamente o horizonte, o sol está se pondo, um momento de descuido para a nossa mente. E aí, nesse momento de descuido, sentimos paz. De onde veio? É o anjo da paz que ingressou à nossa consciência, porque deixamos a porta aberta para ele. É um estado de ser. É um anjo. Se em vez de paz nós temos ira, também não somos nós isso. A ira é um anjo um pouquinho diferente. Dizem que é meio vermelhinho, tem uns chifres. Mas é um anjo. É um desvio de um poder criador. Está claro? Então temos que ver em que companhia queremos andar. Há um ditado: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Então, vamos dar preferência aos anjos e aos arcanjos. Está bem? Então, para isso, o Kodosh, esse mantra, pode nos ajudar. Para a nossa compreensão, a transliteração que temos usado para o Kodosh, que na verdade tem algumas palavras, não alguns sons, é um parágrafo, que se refere ao Senhor, que é o Senhor dos exércitos celestiais, das falanges celestiais. Kodosh, 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 Adonai Tsebaiot. Escrevemos K-O-D-O-I-S-H, Kodosh. Mas isso é uma transliteração, podemos encontrar em algum lugar grafado de uma maneira diferente. Kodosh, 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 Adonai Tsebaiot.